Pois é, continua repercutindo muito mal no mercado essa decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de trocar o comando da Petrobras, contrariando suas promessas de campanha, contrariando a pauta liberal, que fez parte aí de um discurso que ele passou a adotar ali 2017 para 2018, o ano eleitoral, se ancorando no Paulo Guedes, que realmente tinha, de longa data, um discurso mais liberal e indicava que teria essas práticas no comando do Ministério da Economia. Mas sempre houve uma tensão entre o histórico do Jair Bolsonaro como deputado federal durante quase 30 anos, que mostrava uma mentalidade estatizante, né, como alguns preferem chamar, corporativista, que defendia ali privilégios para os seus nichos eleitorais, como militares, policiais e outros grupos, e o discurso do Paulo Guedes e toda a sua prática e os seus textos, inclusive, que ele publicava na imprensa. Eu citei ontem que eu escrevi um artigo em 2017 justamente confrontando esse suposto liberalismo do Jair Bolsonaro, lembrando das entrevistas que ele deu, inclusive ao Jô Soares, tem disponível no YouTube, sobre as privatizações na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele era contra, os votos dele mostravam isso, e ele falava de uma maneira bastante agressiva. Foi naquela época que ele falou, inclusive, em fuzilamento, né? Em fuzilar essas pessoas que estavam entregando o Brasil, etc. Depois ele falou que era força de expressão e tal. Então, como ele defendeu esse liberalismo, colocou lá alguém que estava seguindo justamente as variações internacionais dos preços, fazendo uma gestão liberal da Petrobras, recém-saída aí de escândalos de corrupção, com tudo aquilo de ruim que teve nos governos passados. Ele, de repente, vai e troca, porque veio um reajuste que incomodou uma categoria que ele agora tenta, de certa forma, privilegiar. Tudo isso atrapalha o ambiente de negócios no país. Uns 6 anos atrás eu também escrevi um artigo que se chama Carta Aberta de Introdução ao Brasil, e eu falava lá que parte do dinheiro roubado ou perdido por má gestão nas estatais que davam prejuízo vem do Tesouro Nacional Brasileiro, transferido pelo governo para manter essas estatais supostamente funcionando, que agrava, claro, o déficit das contas públicas. Então, dinheiro dos pagadores de impostos que acaba indo para essas estatais. Naquele mesmo ano, aliás, chegou a lei das estatais, que deixou isso ainda mais claro, né? Que o Tesouro, que é praticamente a carteira do governo com o dinheiro dos brasileiros que pagam impostos, são chamados de contribuintes, a palavra nem é boa, né? Porque parece que está contribuindo ali espontaneamente, o pessoal prefere dizer que é pagador de imposto mesmo, que está sendo imposto, né? Então que o Tesouro teria que compensar qualquer estatal que tiver prejuízo por uma medida tomada pelo governo federal. Então, se a Petrobras tiver prejuízo nesse momento, como, aliás, vem tendo, a gente está falando aí em perdas bilionárias para os acionistas, perdas bilionárias para o valor de mercado da estatal, quem vai pagar a conta é o pagador de imposto, porque o Tesouro vai ter que fazer essa compensação. Para além disso, também tem lá a lei de responsabilidade fiscal, mostrando que é preciso haver uma elevação de imposto diante de um aumento de subsídio. Então o Bolsonaro falou, como eu estava explicando ontem, que iria zerar os impostos federais sobre os combustíveis, embora os estados não possam zerar o ICMS, porque dependem dele para o equilíbrio das contas, e o ICMS ali que incide é mais alto do que os impostos federais. Mas, simplesmente zerando ali os impostos federais, ele tirava da arrecadação, né, quer dizer, gerava um gasto maior para o governo federal de 4 a 5 bilhões de reais. E isso vai ser compensado de alguma forma. E então é provável que todos os pagadores de impostos tenham que arcar com os custos disso. Então se cria privilégio para uma determinada categoria, cujo drama a gente entende. E a gente luta essencialmente para que não haja a criação de um cenário artificial que depois gere, inclusive, uma conta ainda maior. Aliás, o deputado federal Kim Kataguiri, ele escreveu no Twitter, agora à tarde, algo nesse sentido do que eu estava explicando de manhã. Segurar preço da gasolina na canetada é que nem dar passe livre. Você vai pagar de qualquer jeito, só vai mudar a forma. Se ficar na bomba, a bomba de combustível do posto, se ficar, paga na bomba, né? Se correr, paga mais imposto. Não existe almoço grátis,
uma frase antiga aí do discurso liberal. No fim, vai ser mais privilégio para alguns com custos socializados para todos, até quem não tem carro. Pois é, e nada indica também que os próprios motoristas, os próprios caminhoneiros não venham a arcar com custos maiores. No caso da energia elétrica, a gente viu isso lá atrás, né? Uma tentativa ali de ajudar, de proteger, e depois estava todo mundo pagando uma conta mais alta. Então, houve aí toda essa preocupação por parte do mercado com esse futuro que o Jair Bolsonaro está deixando ainda mais incerto, né? Tem essas ideias antigas de criar um fundo para não ficar a dependência total da variação, mas o governo poderia já ter se antecipado se a ideia é essa, está no 3º ano de governo. Então essas mudanças de rumo no meio do caminho, porque no início precisava corresponder àquela expectativa de uma agenda liberal, mas quando pisou no calo ali de uma eventual perda de popularidade, mudou, essas mudanças de rumo, elas trazem danos muitas vezes maiores. E essas incoerências, essas hipocrisias que a gente vê no governo, geram esse tipo de atropelo, de ruído, que, obviamente, não são bons para a economia brasileira. E o Paulo Guedes, que eu chamei 7 meses atrás de coach da Faria Lima, pelos seus discursos de otimismo, de positividade para o mercado, fica nas costas dele todo esse populismo do Jair Bolsonaro, nas costas dele como um filtro para o mercado ainda acreditar que o Bolsonaro vai avançar alguma agenda liberal quando as medidas que ele adota são exatamente opostas a ela. Então o Bolsonaro adota ali aquela medida para manter um apoio de determinada categoria do qual ele precisa para se eleger, e o Paulo Guedes ainda fica prometendo para o mercado, com a sua própria presença, não só com as promessas, mas com a sua própria permanência no governo, mesmo com a agenda liberal traída, ele fica lá servindo de garantia de que algo que ainda não aconteceu vai acontecer. Então é como um coach que fica, com todo respeito aos coaches, claro, mas que fica sempre gerando aí uma positividade. Não vai melhorar, a vida vai melhorar. Pense positivo que tudo vai dar certo. Bom, não basta só pensar positivo, é preciso ter as ações correspondentes.